Bem, pessoal, bom dia. Estou aqui para apresentar esse artigo, Efeito não linear global da temperatura na produção econômica. Vou tentar apresentá-lo em 20 minutos, tá bom? Então, eu fiz uma seleção daquilo que eu entendi ser mais relevante para a nossa discussão aqui. Evidentemente que tem outros detalhes, vocês podem acompanhar posteriormente no artigo, tá bom? Então, vou começar para nós não perdermos tempo, porque o artigo é tem muitos detalhes, e aí é bom a gente adiantar para se manter no tempo, ok? Então, começando aqui, os autores desse artigo constataram o seguinte, que enquanto elementos produtivos fundamentais apresentam respostas altamente não lineares à temperatura local, inclusive em países ricos, a produtividade macroeconômica agregada de países ricos inteiros não responde a essa temperatura e países pobres respondem apenas linearmente. Então, os autores começaram a se questionar se esses estudos realmente estariam corretos ou se estariam considerando todos os efeitos possíveis da temperatura. Então, eles pensaram o seguinte, ora, se as populações ricas não são afetadas por temperatura, isso pode indicar que a riqueza e o capital criado pelo homem são substituto do capital natural, por exemplo, da atmosfera, na atividade econômica. Ou seja, a temperatura não teria efeito na economia porque a tecnologia poderia substituir essas mudanças climáticas. No entanto, eles observam que inúmeros componentes produtivos básicos de uma economia exibem uma relação altamente não linear com a temperatura diária ou horária. Por exemplo, a oferta de trabalho, produtividade do trabalho e rendimento das culturas, todos diminuem abruptamente além dos limites da temperatura localizados entre 20 e 30 graus. Então, eles perguntam por que essa não linearidade nos microdados é perdida nos estudos macro. Então, eles entenderam que a agregação dos dados integrados em grandes regiões, por exemplo, países, ou grandes unidades de tempo, por exemplo, ano, é que está fazendo com que as médias sejam atenuadas. Porque, por exemplo, se você pega uma média, um local com temperaturas frias, digamos no Brasil, né, lá no sul, temperaturas frias, talvez com muita produtividade, e vem aqui para o Nordeste, talvez com temperaturas mais altas, com grandes efeitos na produtividade, e você faz uma média, então você vai ter esse efeito no nível macro suavizado. Então, eles acreditam que essa não linearidade é perdida por conta dessas médias e porque os estudos não consideram essas diferenças de temperaturas locais e diárias, ok? Vocês estão me ouvindo? Alguém me deu um ok? Sim, assim, né? ok. Pronto. Então, veja, eles entenderam o seguinte, ora, é a combinação de temperaturas quentes e frias que faz uma média, então, nos estudos macro, eles não sentem o efeito da temperatura sobre a produtividade do trabalho, da produtividade econômica. Só que no diário, né, nos microdados locais e nas temperaturas diárias, eles percebem essa mudança. Então, o que foi que eles fizeram? Eles consideraram na equação dele dois fatores, né? Locais com temperaturas mais frias e produtivas, e quando essa temperatura aumenta e a produtividade cai. Então, veja aqui, nesse gráfico aqui à esquerda, eles colocam a variação na oferta de trabalho. E vocês percebem que quando ele chega aqui aos 30 graus, né, ele começa a declinar de forma abrupta. No gráfico B, na figura B, eles mostram, por exemplo, a mudança na performance do trabalho, a temperatura. Vocês percebem aqui que quando chega aqui, aproximadamente nos 25 graus, essa oferta de trabalho ela diminui abruptamente. E no gráfico C, vocês percebem aqui a produção, a mudança a variação na produção de milho em relação à temperatura
E vocês percebem que quando a temperatura alcança 30 graus, ela, a passar de 30 graus, ela começa a diminuir abruptamente a produção de milho. Então, eles, nesse estudo, consideraram o seguinte, levaram em consideração, comparando períodos quentes com períodos mais frios e verificando o efeito da temperatura, e não considerando, de modo geral, uma média global. E isso fez com que eles tivessem diferenças significativas nos resultados em relação a estudos anteriores. Porque eles consideraram detalhes que outras pessoas não consideraram. Então, eles entendem que a agregação de dados, sem considerar as mudanças de temperatura na localidade geográfica e dos períodos do ano, por exemplo, podem distorcer os resultados do estudo. Os autores também ressaltam que, embora as perdas agregadas da produtividade devam ocorrer contemporaneamente às mudanças climáticas, essas mudanças também podem influenciar a trajetória de longo prazo da produção econômica. Por quê? Porque imagina só que um empresário está investindo X valor na produção e ele começa a ter perdas por conta da temperatura. Evidentemente que ele pode diminuir seus investimentos naquele lugar, e isso vai afetar a produção futura. O estudo utilizou dados sobre produção econômica para 166 países do período de 1960 a 2010. Em um experimento ideal, eles disseram que comparariam países idênticos, aqueceríamos a temperatura de um comparando a produção econômica com o outro. No entanto, como isso não é possível, eles fizeram o quê? Eles aproximaram esse experimento comparando um país a si mesmo em anos mais frios com anos mais quentes. Eles fizeram essa comparação. O resultado, eles dizem que é globalmente representativo e não é direcionado por valores discrepantes. Ele é robusto aos procedimentos de estimativa que permitem que a resposta dos países mudem à medida que se tornam mais ricos. Então, eu não coloquei aqui, mas eles levaram em consideração vários fatores que podem influenciar o crescimento econômico do país, da produção, e eles tentaram eliminar isso para que só ficasse o resultado da temperatura sobre a produção, ok? Então, eles fizeram vários procedimentos estatísticos para desconsiderar, por exemplo, o avanço tecnológico, a mudança de governo e etc. Os países ricos e pobres exibem respostas não lineares similares à temperatura. Esses são os resultados deles, né? Eu vou citar aqui apenas os resultados para que eu não ultrapasse o tempo. Viana, eu tenho quanto tempo ainda, só para me basear aqui? Você tem ainda 12 minutos. 12? Pronto. Então, veja, os resultados que eles encontraram são esses aí. Vocês entenderam? Tudo levou em consideração, né? Então, eles acresceram a questão de temperaturas mais altas comparando com temperaturas mais frias, para ver o efeito da temperatura no estudo. E eles estão fazendo, diferente dos outros estudos, a questão de temperaturas mais quentes em locais, com temperaturas mais frias, porque os outros faziam uma média da produção e essa média distorcia os dados, porque quando você junta, digamos, a média de 100 com 2 dá 102, somando 100 com 2 dá 102, mas a média vai ser só 51. Então, a média ela distorce. Então, eles tentaram eliminar esse efeito e eles conseguiram verificar o seguinte, que os países ricos e os países pobres exibem respostas não lineares à temperatura, ou seja, se a temperatura aumenta, a produção vai cair abruptamente. O rendimento do trabalho vai cair abruptamente, ok? E não apenas de forma não linear, ou de forma linear mais suavizada. Os países tropicais pobres exibem respostas maiores à temperatura, principalmente por quê? Porque são mais quentes e não porque são mais pobres. Eles dizem também que há evidências sugestivas de que os países ricos podem ser um pouco menos afetados pela temperatura, como anteriormente, mas a resposta deles é estatisticamente indistinguível dos países pobres a todas as temperaturas. Ou seja, se o país rico aquecer a mesma temperatura que um país pobre, provavelmente
eles vão ter efeitos similares. Então, a riqueza não vai eliminar o efeito das mudanças climáticas. A constatação de que os países ricos respondem de maneira não linear à temperatura é consistente com os recentes resultados em nível de condado nos Estados Unidos, um estudo local em um país rico, eles perceberam que há essa variação por conta da temperatura. Os autores dizem o seguinte: nós não achamos que os avanços tecnológicos ou o acúmulo de riqueza e experiência desde 1960 alteraram fundamentalmente a relação entre produtividade e temperatura. Ou seja, o avanço tecnológico não mudou a situação e nem adaptou as mudanças climáticas ao aquecimento ocorrido nesses anos de 1960 até o ano 2010. Assim como em nível micro, a produtividade macro agregada relacionada ao trabalho agrícola e não agrícola é não linear na temperatura média anual para os países ricos e países pobres. Então, com os procedimentos estatísticos que eles fizeram, considerando a questão de diferentes temperaturas em diferentes locais, eles entenderam que, tanto em nível micro quanto em nível macro, existe um efeito relevante com o aumento da temperatura. E esse efeito seria abrupto e as perdas seriam grandes. Temperaturas altas têm efeitos negativos significativos em todos os casos para os países pobres e efeitos significativos ou marginalmente significativos para os países ricos. Então, todos seriam afetados. Então, eles sugerem, com esse estudo, e eles concluem que a adaptação às mudanças climáticas não é tão fácil e que a tecnologia e a experiência podem não ser suficientes para mitigar as mudanças climáticas. Em 2100, eles estimam que as mudanças climáticas não mitigadas tornará 77% dos países mais pobres em termos per capita do que seriam sem as mudanças climáticas. Então, isso é muito grave. Eles dizem o seguinte: se considerarem taxas de crescimento, as projeções de crescimento dos países, taxas de crescimento altas, só 5% seriam mais pobres, mas se considerar taxas de linha de base pequenas, 43% seriam mais pobres. 77% seriam mais pobres sem essas estimativas de crescimento. Aqui está um mapa que Viviane já até mostrou em uma outra apresentação, do efeito do aquecimento da temperatura sobre o mundo, né, no globo. Essas áreas em vermelho seriam os países mais atingidos, e vocês percebem que são os países tropicais, já têm temperaturas altas, então se a temperatura aumentar, elas vão ter grandes perdas antes dos países ricos. Aqui tem uma projeção na mudança per capita da riqueza em havendo aquecimento global. Então, eles acreditam da seguinte forma, que a Europa, por ser fria, com o aquecimento global, essa temperatura se aproximaria à temperatura ideal em 2100. Portanto, a sua produtividade iria aumentar, porque como ele é frio, um pouco aquecido, fica numa temperatura ideal para a produção. Porém, olhem aqui embaixo, né? Oceania, América Latina, elas teriam perdas abruptas com esse aquecimento global até 2100, porque eles já são países mais quentes, com o aumento da temperatura, isso prejudicaria a produtividade. Então, conclusões. Quando explicamos historicamente o efeito não linear, descobrimos que os países ricos e pobres se comportam de maneira semelhante em temperaturas semelhantes, oferecendo poucas evidências de adaptação. Isso indica que não podemos presumir que os países ricos não serão afetados pelo aquecimento futuro, nem podemos supor que os impactos do aquecimento futuro se atenuarão ao longo do tempo à medida que os países se tornem mais ricos, ou talvez até mais desenvolvidos tecnologicamente. Como resultado, as projeções usando... Pronto, foi aqui, né? Pronto. Está compartilhada a tela ainda, não? Não, não tá.
Se quiser Deixa eu compartilhar novamente. lançamento aí da tua conclusão, faça, porque depois a gente edita e deixa só a tua conclusão, entendeu? Fazer só a tua conclusão. Pronto, então, eu vou falar. Então, o que eles concluíram, pessoal? Que a diferença entre o estudo deles, considerando a não linearidade dos resultados, das temperaturas, e estudos lineares, existe uma diferença de um para o outro de 50% a 200% em 2100. Então, o que é que isso demonstra com esse estudo? Que os resultados do efeito da temperatura podem ser ainda muito mais danosos do que estudos anteriores, porque eles não consideraram a não linearidade da temperatura, porque quando a temperatura aumenta até certo nível, acima de 20 a 30 graus, essa produtividade cai abruptamente e não de forma suavizada como nos estudos anteriores. Eles também constatam que o aumento da temperatura pode aumentar a desigualdade global, porque os países pobres irão sofrer com reduções drásticas na produção com o crescimento da temperatura. Por quê? Porque geralmente os países pobres são mais quentes e os países ricos são mais frios. Na estimativa deles, a renda média nos 40% países mais pobres diminui cerca de 75% em 2100 em relação ao mundo sem mudanças climáticas, enquanto os 20% países mais ricos experimentam pequenos ganhos, pois geralmente são mais frios. Então, é aquilo que eu falei. Como a Europa, por exemplo, é um país mais frio, se houver um aumento de temperatura, ela vai ficar ainda dentro da temperatura ideal para a produção. Então, ela pode ter vantagem nisso, né? Mas os países que já são quentes vão sofrer drasticamente. Por último, eles acreditam o seguinte: notavelmente, nossas estimativas são baseadas apenas nos efeitos da temperatura. Portanto, eles não incluíram outros efeitos potenciais de perdas econômicas associadas a mudanças climáticas, como ciclones tropicais, aumento do nível do mar. Essas questões não foram incluídas em suas estimativas, é só o efeito da temperatura. Eles concluem também que, se as sociedades continuarem funcionando como no passado recente, espera-se que as mudanças climáticas reformulem a economia global, reduzindo substancialmente a produção econômica global e possivelmente ampliando as desigualdades econômicas globais existentes em relação ao mundo sem mudanças climáticas. Adaptação com inovação sem precedentes e investimentos defensivos podem reduzir esses efeitos, mas eles alertam que conflitos sociais ou comércio interrompido, por exemplo, por restrições políticas ou perdas correlatas em todo o mundo, poderiam exacerbar esses efeitos. Ok? Então, seria essa apresentação. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar, tá bom? Eu vou evitar de falar o tá ok, porque pode remeter a certas pessoas, né? Ok, obrigada, aqui. José Então, Fernando. encerrei a apresentação por aqui. Obrigada, não, e o tempo ficou ótimo, você ficou dentro dos teus 20 minutos ali. Eu teria meus comentários, mas eu queria até deixar aberto porque eu já vi esse estudo mais vezes, mais de um momento. Gente, alguém gostaria de começar fazendo algum comentário a respeito? Silêncio completo. Posso? Pode, é claro. Quando o Venâncio começou a falar sobre produtividade, eu fiquei pensando sobre produção, postos de trabalho, no sentido de eu, no meu ar-condicionado, no meu escritório, perder produtividade por causa da temperatura. Eu quero saber se esse estudo ele abordou a temperatura no sentido não agrícola, em perda de produção, mas na perda de eficiência do trabalho, do outro lado. Viviane, você quer responder? Eu respondo. Ele abordou todos os fatores, né? Tanto a produção agrícola como não agrícola. E aí fica justamente a questão, né? Eles fizeram também um tipo de
média, mesmo considerando momentos mais quentes e momentos mais frios, né? Mas eles consideraram que, de modo geral, talvez outros, a maioria das pessoas não tem o ar-condicionado, talvez seja essa questão, né? Mas eles perceberam que a produtividade ela cai com o aumento da temperatura. Talvez seja mais ou menos por aí. E tem todo outro fator, né, Robson? Vamos pensar, para a gente poder, todo mundo, ficar muito mais dias do ano a uma temperatura onde só é viável a vida em ambientes climatizados, você vai discutir também fornecimento energético, o preço da energia, a disponibilidade da energia, e considerando também, você daí associa os impactos, né? O que é complexo nessa temática, né? Vamos pensar num caso aplicado para a gente, vamos pensar na Bahia, interior da Bahia, uma temperatura extrema, né? Você já tem uma realidade econômica mais complexa lá, então não vai ser comum você chegar num lar, num município mais pobre, que depende muito de aposentadoria, e você vê alguém com ar-condicionado ligado dentro de casa, né? Você vai ver, assim, um ventilador no alto do calor e tal, já é uma questão econômica que já dificulta um ar-condicionado, né? Não é? Além disso, você vai tentar daí associar que, né, a soma dos fatores, essa temperatura externa, junto com eventos extremos, tende, inclusive, a agravar a questão daí física, então, por exemplo, erosão de solos, produtividade, que agrava a questão econômica, que dificulta ainda mais com que você consiga se resguardar em ambientes climatizados. Aí você tem um impacto, né, daí cascata que você vai ter em efeito fiscal, né, para país soberano. Aí você vai pensar em redistribuição de renda, como se o cofre geral do Estado diminuiu, né? Aí um ponto que se destaca muito, não só nesse estudo, mas nos outros, é o quanto o problema econômico agrava crises sociais. Então, por exemplo, há estudos que correlacionam, por exemplo, o início da guerra na Síria a uma seca extrema. Porque quando você está numa condição climática extrema, onde você não tem o que comer, chega a ser até da natureza humana, né? Você tentar sobreviver. E daí as tensões que se colocam, até se a gente for analisar num outro momento, do tipo assim, o que fez certas polarizações políticas hoje no mundo acontecerem, né? Líderes extremos que a gente tem visto nas Américas agora, né? Então, há discussão também de tipo, pô, se tivesse todo mundo bem e ganhando dinheiro e satisfeito, lembraria de olhar para determinadas questões que colocam um conflito social, uma disputa de poder, né? Então, o tema é assim, a questão climática e a temperatura extrema, ela vai se somando a outros fatores, né, que vão vindo dela e que vão tendo uma conexão entre eles, né? E foi justamente essa resposta, a minha primeira pergunta, que você acabou respondendo a minha segunda. Porque quando a gente isolou as variáveis temperatura e produtividade, eu queria saber exatamente isso. Se esse era um estudo preliminar, com resultados assim, primeiros resultados, ou se fazia parte de um estudo maior, que você acabou de falar que sim, fazia parte de um estudo maior. Compreendia não só a interferência da temperatura na produção, mas o que isso se desenrolaria. Ô, Rodrigo, tudo bem? Rodrigo acabou de entrar aí. Temos agora alguém lá do UK, né, da ilha, conectado conosco. Rodrigo, tá ouvindo? O José Venâncio acabou de apresentar, viu? Né? Um destaque que eu faria, Robson, desculpa, eu estava te ouvindo, tá? Só queria reforçar que a gente viu que o Rodrigo entrou. O Venâncio eu queria até provocar mais gente a dar feedback aí, tá? Enquanto isso eu tô falando, mas eu já tô querendo passar a palavra aí. O Venâncio, ele começou do micro, do bem técnico para o macro, né? Então, assim, ele foi mostrar aquele mapa ao final. Eu, particularmente, eu adorei tua apresentação, viu, Venâncio? Porque eu vi que, né, pô, você foi super a fundo. Só que eu, particularmente, em termos de comunicação, começaria o contrário, tá? E daí eu até queria ouvir vocês para ver como que ficou para a maioria, em termos, para a gente até refletir para lições aprendidas para os próximos, se mantém nessa proposta do Venâncio hoje ou se faz nessa que eu estou falando. O meu cérebro, né, eu entendo mais partindo do macro para o micro. Então, eu começaria com aquele mapa dizendo, o problema é esse, está posto dessa forma. Aí você vai no micro tentar entender como que chega naquela projeção onde mostra o mapa do mundo e a gente na área vermelha, né?
aquilo, então, só queria, daí eu queria ouvir vocês, ou seja, como que funciona na mente de vocês, para a gente ver se para as próximas a gente tenta fazer esse esforço do macro para o micro ou não, se para vocês preferem do micro para o macro. E eu queria destacar, Venâncio, por que assim, eu sugeri esse estudo, né, e daí queria te ouvir para ver o que você achou dele, se você realmente teve essa, né, você acha que ele é relevante ou não, né, e tal. Para mim chamou muito a atenção porque eu ouvi sendo apresentado pela representante do Climate Hub do Bank of England lá em Oxford em setembro. E depois disso vi várias vezes. Então também tem isso, né? Quando o olhar vê uma vez, você acaba reconhecendo. Então, quem é Bank of England? É o Banco Central da Inglaterra. Por que ele é relevante? Porque ele é um banco central de referência no mundo e é um dos que mais puxou a temática. Em 2015 teve um discurso que foi emblemático, que é o Tragedy of the Horizon, que foi feito pelo Mark Carney, que era o presidente do Banco Central da Inglaterra, e que puxou essa temática para dentro dos bancos centrais e do mercado financeiro, a ponto de na COP21, onde teve o Paris Agreement, né, a partir de então começou a se chamar de o ano do Green Finance, né, então como se a temática de fato tivesse entrado no mundo das finanças, né? Então, a partir de 2015, isso ficou muito forte e várias iniciativas desenrolaram a partir de então, né? Então, assim, por isso que e esse estudo é para eles, né? Então, eles têm um hub dentro do banco que só discute todos os impactos climáticos no sistema financeiro britânico e no desenrolar para o mundo, né? E daí hoje na rede de bancos centrais e tudo isso é um efeito cascata, né? E esse estudo para eles é muito emblemático do que eles percebem como efeito sistêmico, tá? Que daí parte de uma instituição, né, e vai envolvendo a macroeconomia, né, e nesse caso global, tá? Posso ouvir um pouco vocês também? Eu vou tentar entrar aqui, Viviane, pelo celular, porque pelo computador está um pouco complicado. Eu vou só dar uma saidinha e vou entrar novamente, só um instante. Vivi, você Não tá estou te muda. ouvindo. Ixi, vocês não ouviram nada que eu falei ou só essa última parte? Só essa última. Ah, então tá. Não, é só para ouvir vocês mesmo. Tipo, o que vocês acharam? André, opina um pouco aí, até sobre a maneira sobre o estudo em si, a maneira de a gente apresentar. Bom dia a todos e a todas. Para mim é muito bom estar podendo participar. Eu peço desculpas, não pude participar de outros momentos. Certamente foram tão bons quanto esse. Estão me ouvindo bem? Estamos. Pronto. Eu queria tocar em 2 pontos. Eu achei o artigo bem interessante, embora eu não sei se o Venâncio conseguiu captar isso no artigo, mas senti falta de uma discussão mais dos instrumentos econômicos, né? Há mais ou menos uns 4 anos, 5 anos atrás, se falava muito do mercado de carbono em uma perspectiva como instrumento econômico, digamos assim, complementar as iniciativas de políticas públicas, né, das diferentes nações. E essa iniciativa, ela, claro, tinha uma política pública por trás disso, que era o Protocolo de Kyoto, que caiu por terra, mas veio a Conferência das Partes de Paris e resgatou o mercado de carbono e, de repente, agora a gente está começando a voltar à discussão dos instrumentos econômicos, que está dentro, inclusive, ao meu ver, do financiamento de sustentável aí de ESG. E quando se fala de temperatura, né, esse estudo mais técnico, seco, se deixa olhar um pouco para a questão dos impactos, mas uma coisa que eu sinto falta bastante nessa discussão de mudanças climáticas e o impacto na produção são as oportunidades, inclusive, que esses países ditos pelo artigo aí pobres, né, e aí a gente separa um pouco da questão dos emergentes também, deixaram algum tempo atrás e agora estão resgatando de aproveitar na atração de investimentos sustentáveis para o desenvolvimento de tecnologia frente a esse contexto que o artigo traz. Quer dizer, o artigo traz que os países, né, em desenvolvimento, emergentes, etc., pobres, tendem a sofrer mais com as mudanças climáticas. E é interessante essa discussão, porque quando a gente fala da perspectiva da produção,
os projetos chamados de MDL era exatamente um instrumento, mecanismo de desenvolvimento limpo, né? Eu estou resgatando um pouco essa discussão porque ela está voltando agora e está voltando muito forte, né? Principalmente os mercados de carbonos, que até 2012 era mais centralizado. A ONU ele centralizava isso através de um comitê executivo e certificava os créditos que esses países que era uma forma, né? Então, você tem um país que tem uma temperatura provavelmente será mais afetado, desenvolver inovações, tecnologias e atrair o capital de países mais ricos e, portanto, começar ali um processo de mitigação e adaptação, e que aí, diante do preço do crédito de carbono, diante da falta de política pública, diante da falta de atratividade e uma visão, evidentemente, como o Viviane já colocou, de alguns líderes mais céticos, fez com que o mercado de carbono declinasse e os preços dos créditos também ficassem abaixo, inclusive de €1, a época em que eu estive estudando. Agora a gente volta novamente, tem diferentes créditos, a gente não vai entrar nessa abordagem, mas o que eu queria dizer é o seguinte: quando a gente fala da questão dos aspectos climáticos, né, do impacto da temperatura na produção, que é uma realidade, inclusive aqui na Bahia, a época em que eu estudei um pouco as iniciativas empresariais, as mudanças climáticas, algumas empresas, inclusive de celulose, já fazia testes, projetando 10, 15 anos à frente, do estresse que o solo estaria sofrendo em um eventual aquecimento global, desculpe, aumento da temperatura global acima do que se estima. O que se observa é que, por exemplo, quando a gente vai discutir essa perspectiva, no caso do artigo em particular, os instrumentos econômicos, a exemplo do mercado de carbono, a exemplo do PSA, que é a prestação de serviços ambientais, a exemplo de outros, eles começam a surgir, eu vejo isso como instrumento dentro dessa discussão toda de finanças sustentáveis, etc. E para os países, dito por Venâncio aí no artigo, pobres inclusive, tem novamente uma janela de abertura de oportunidade de captação de investimentos na indução de tecnologias e inovações, justamente que a gente chamaria para mitigar ou se adaptar a essa realidade climática, né? E que no Brasil, por exemplo, eu vejo que o Brasil tem apostado muito na redução do desmatamento, tem olhado muito para a Amazônia. Se vocês pegarem a política climática brasileira, que já tem um tempinho que foi publicada, e depois pegar os planos de adaptação que foram desenvolvidos pelos setores produtivos, vocês vão observar que as metas elas foram muito tímidas para as empresas. Por quê? Porque, ao meu ver, o país tem insistentemente apostado nessa visão de redução, ou melhor, nas ações nacionais determinantes, tem apostado muito na perspectiva da Amazônia, que na redução das queimadas, na redução do desmatamento, que, apesar disso, tem aumentado nos últimos anos e tem esquecido de induzir, né, outros processos que têm impactos mais significativos nessa lógica da produção, que é trazido no pano de fundo do artigo que foi citado, principalmente na perspectiva da tecnologia e da inovação. Então, assim, boa parte dos artigos traz a questão dos impactos, por exemplo, né, mas eu vejo que o que a gente precisaria também discutir nessa perspectiva, resgatar nessa perspectiva, é exatamente as oportunidades que são negligenciadas por governos. Eu digo governos porque as políticas públicas elas são indutoras nesse desenvolvimento mais sustentável e, consequentemente, essa visão de adaptação ou de mitigação, ela continua sendo aquela visão se a iniciativa no Brasil, por exemplo, de muitas empresas já está luzes à frente às políticas públicas que existem no Brasil, mas quando a gente fala, por exemplo, dessa perspectiva mais da temperatura, do impacto na produção econômica, nos recursos que são destinados para incentivar essa transição, tão sonhada transição que é discutida em países desenvolvidos e que já institui barreiras para os países em desenvolvimento, que é a transição para uma economia de baixo carbono, que tem a via das finanças sustentáveis como uma via para induzir um pouco essa produção sustentável, que tem, por exemplo, né,
há algum tempo atrás, eu fiz um artigo com a minha aluna de iniciação científica sobre financiamento do carbono, mas, na verdade, o que a gente estava discutindo ali era exatamente os instrumentos econômicos que os bancos na Europa, na América do Sul, alguns bancos criavam linhas de financiamento, bancos no Japão criavam linhas de crédito de carbono, na Alemanha de aquisição de crédito de carbono, que eram, na verdade, recursos destinados a induzir processos produtivos mais limpos, né? Então, o MDL lá atrás, lá no protocolo de Kyoto, já era um tipo de instrumento, nada mais era do que mecanismo de desenvolvimento limpos, ou seja, indução de projetos que o Brasil chegou a liderar inicialmente e depois foi substituído pela China, Índia e etc. O que é que eu quero dizer com isso? Na perspectiva da discussão da temperatura, eu acho que isso está voltando novamente. Eu gostei muito de um dos debates que tiveram, não pude participar, mas da questão da próxima grande crise, né? E essa discussão de instrumento econômico que vem sendo discutido fortemente com o título, né, de finanças sustentáveis, que os bancos estão abraçando novamente. Eu já vi isso lá atrás, por exemplo, a gente estudou uma empresa de celulose, né, que tinha uma sede em Santo Amaro, que tinha feito contratos a termo para venda de crédito de carbono para um banco alemão, né? Depois foi desfeito, mas tinha toda uma estrutura financeira por trás disso, né? E a gente vê o papel que as instituições financeiras têm nessa perspectiva de, inclusive, moldar a forma como os investidores, até mais céticos, estavam vendo os investimentos sustentáveis. Eu queria colocar 2 pontos, na verdade, para ouvir Venâncio e dizer desde já que eu acho essa abordagem, Viviane, que você me indagou em relação à apresentação, boa. Essa perspectiva macro ajuda a gente a entender o contexto e depois a gente entra para analisar o objeto. Eu acho que fica interessante, né? Por exemplo, aquela contextualização que ele traz dos mapas no final, e de repente dá um zoom sobre América do Sul, né? Não sei, daria para a gente um recorte mais interessante para a compreensão, e por isso eu também gosto dessa abordagem mais macro, depois para o micro. No caso, Venâncio, não sei se, assim, eu não cheguei a ler o artigo, eu li bem superficialmente, não cheguei a ler com profundidade como você, mas do ponto de vista, né, do objetivo do paper e do ponto de vista do que você vem investigando, essa perspectiva, né, de que os países pobres, eu estou chamando de emergentes ou em desenvolvimento, sofreria mais, né, em função de um aquecimento global, levaria, portanto, a uma necessidade de refletir que tipo de estratégia, né, esses países deveriam adotar frente a impacto na produtividade do trabalhador, como foi dito e comentado pelo Robson, impacto na produção, como a gente sabe que já existe, na verdade, se existem empresas estressando o solo para ver como que a produção ali do eucalipto, de outro tipo de produto que eles utilizam na produção, vão sofrer com o aumento da temperatura, porque, né, isso já está sendo sentido. Nessa discussão que você traz, né, qual seria, por exemplo, o papel, né, das empresas que atuam nos setores produtivos em relação às estratégias para enfrentamento a essas questões mais macroclimáticas? Porque, assim, do ponto de vista econômico, se a gente for falar de temperatura, alguns empresários vão ser céticos mesmo e vão dizer, olha, isso está uma coisa daqui a 10 anos, por exemplo. Mas do ponto de vista, por exemplo, da produção, da perspectiva econômica, que as barreiras comerciais elas já estão vigentes em alguns países, né? Então, a gente não vai esperar a temperatura aquecer. As barreiras econômicas em alguns países, por taxação de carbono, por exemplo, existe em países da Europa, que diz o seguinte, olha, a pegada de carbono de determinados produtos que vão ingressar aqui é X. Se veio do Brasil com Y, você vai pagar excedente, ou você vai começar a barrar.
essas cartas que os empresários estão agora enviando para o governo brasileiro, por exemplo. Como é que você vê a posição das empresas como um ator, né, nesse contexto das mudanças climáticas, frente a esses dados que você traz aí de temperatura, de produção e de produtividade do trabalho? Essa é a primeira reflexão. A segunda reflexão é na perspectiva da política pública, né? Então, por exemplo, eu acredito que as adaptações às mudanças climáticas, e aí não estou analisando um país mais quente ou menos quente, mas depende muito mais de uma iniciativa corporativa, né, do que propriamente da política pública. Mas nos países pobres, o que a gente tem visto é que as empresas têm reagido às políticas públicas, sejam elas de indução ou de punição. Minha pergunta nesse sentido também seria, diante desse quadro que você apresentou, de temperatura, que tem um efeito negativo na produtividade, seja ela do mundo do trabalho, seja ela do desenvolvimento econômico. Nos países em desenvolvimento, qual seria, portanto, né, a estratégia? Seria continuar induzindo via política pública, e aí eu acho que no Brasil a gente tem um problema grave, que é a dificuldade de avaliar essas políticas públicas e sua efetividade. Às vezes são criadas, mas não são avaliadas. Ou qual seria, na verdade, o comportamento, digamos assim, para induzir essa adaptação às mudanças climáticas? Porque a mitigação, a gente sabe que as empresas reclamam muito por falta de incentivo, ou seja, seria implementar tecnologias, né, mais limpas, vamos dizer assim. E aí até do grupo do Célio, o Antônio Costa estudou essas tecnologias mais limpas. Do ponto de vista da adaptação, é você tentar tratar o que você está produzindo. No nosso caso, né, como um país emergente, qual seria a estratégia diante desse... Eu estou trazendo só o contexto do seu artigo aí para a gente tentar refletir. Diante desse quadro, qual seria a iniciativa que deveria ser iniciada, né, do ponto de vista corporativo, que poderia nos ajudar, nos enquadrarmos aí dentro de uma transição para uma economia de baixo carbono, que é o que se fala por trás das finanças sustentáveis, né? Eu acho que, por exemplo, o Brasil, a política, ela é feita para se alinhar diante do que o mundo está fazendo, ou seja, segue uma tendência, mas na prática ela não funciona. Por exemplo, na política de mudanças climáticas de 2009, se não me falha a memória, já se previa lá que a Bovespa estaria disponibilizando um espaço para a negociação de crédito de carbono. Isso está na política. Isso nunca funcionou no Brasil, senão a meramente painéis, onde se tinha lá uma relação de projetos, que o investidor poderia estar ali querendo alocar recursos, mas depois morreu. Certamente vai voltar agora, porque a partir da Conferência de Paris, se descentralizou a gestão do mercado de carbono e transformou isso em mercados regionais. Tá? Então, a gente tem submercados, ou subnacionais, na verdade. A gente poderia ter mercados no Nordeste, mercados no Brasil como inteiro, Brasil e países dos BRICS, etc. Eu não vou falar mais não, porque eu já falei demais. Eu gosto dessa discussão, na verdade, porque também eu estudei um pouco o mercado de carbono, mas eu queria deixar essas duas reflexões, né? Qual seria as estratégias que as empresas deveriam adotar diante das oportunidades e, para induzir isso no Brasil, qual seria o caminho? Continuar emitindo política, ou seja, comando e controle, o governo está... sempre que o governo impõe, as empresas cumprem. E por que isso é diferente, né, em países da Europa, por exemplo? É isso. Vocês quiserem comentar, pode comentar, porque eu acho que tem muita gente com mais propriedade do que eu, Viviane também, né? Mas minha opinião é mais ou menos na comentou mesmo, André. O que eu vejo é uma opinião pessoal, é que o mercado, os investidores são movidos a lucro, né? São movidos a ganhos. Então, se você tem uma política ambiental que só visa a empresa ter gasto com o meio ambiente, gasto, e você não vê um retorno no horizonte desse gasto, que se bem que existe, mas se você não vê um retorno assim, talvez imediato ou mais palpável, as empresas elas não vão, por si só, ter grande envolvimento nisso. Evidentemente que existe a questão da imagem da empresa,
e existe já um movimento empresarial nesse sentido. Mas se você transforma as mudanças climáticas numa oportunidade de negócio, eu acho que isso ajudaria muito, potencializaria muito a preservação ambiental, porque ao preservar, você teria uma perspectiva de ganho futuro, uma perspectiva de ganho palpável. Talvez o mercado de carbono seja uma ideia, né? No entanto, independentemente disso, as empresas deveriam, pensando nos seus investidores institucionais principalmente, deveriam investir em pesquisa, na minha visão, pesquisas para ter ganhos econômicos com essa mitigação climática, né? Para ter maior eficiência em possíveis mudanças, se ocorrer, né? Se adaptar tecnologicamente e ter ganhos imediatos, se o mercado assim o permitir, com crédito de carbono e outras oportunidades, como financiamentos e assim por diante. Eu acho que envolver o ganho financeiro nas mudanças climáticas, eu acho que é uma chave para impulsionar essa questão, porque só se falar em gasto, despesa, gasto com isso, gasto com aquilo, sem ter um retorno, eu acho que isso não incentiva o mercado. Mas pensando nos investidores institucionais, que investem em empresa pensando na sua aposentadoria, as mudanças climáticas seriam arrasadoras para esses investimentos. Então, seria algo a se pensar, pensando no seu investidor de longo prazo, né, na própria vida em sociedade, mas de forma imediata eu acredito que o governo poderia, sim, de uma forma equilibrada e talvez gradual, inserindo melhoria, exigências, regulação, aí vem as finanças, inserir regras mais favoráveis para quem pratica a questão da mitigação, a questão do desenvolvimento tecnológico para uma produção mais limpa e assim por diante. Eu acho que o caminho é inserir ganhos vantajosos para as empresas que, de fato, praticam uma economia mais limpa. Eu acho que o caminho seria esse. Mas Viviane, por exemplo, que leu o artigo, ela tem mais propriedade, talvez até mais do que eu, porque ela leu várias vezes, né? Ainda viu a pessoa apresentando. Então, pode ficar à vontade, Vivi. Gente, eu vou tentar até fazer um wrap-up aqui, mas por conta do monteiro de demanda que a gente tem na sequência, então vocês me desculpem, mas eu vou tentar até resgatar algumas coisas bem recentes para fechar esse artigo e endereçar os 2 pontos de vocês que eu acho que são super aplicáveis, todos os questionamentos do André, e acho que a resposta do Venâncio foi no caminho certo mesmo, que é o estímulo ao mercado. E o ponto é o seguinte, lembrando, esse artigo é de 2015, tá? Um ponto nele que eu quero destacar antes de a gente fechar é o seguinte, lembra do gráfico que mostra ali as cores em vermelho, tá? Tô pegando um recurso bem visual para vocês. Vocês verem ali, se você fosse com base naquilo, catalogar ganhadores e perdedores da guerra climática, né? Você vai ver que a Europa, a princípio, está ganhando, o Canadá está ganhando, né? E o Brasil, a África está perdendo, né? E olha só, para a gente manter em mente quem que está tomando a liderança para mitigar e combater as mudanças climáticas é a Europa e o Canadá. Então, assim, a questão do gradual, já passou o tempo, tá? O Brasil está muito atrás. Lembra, esse tema não é de agora, tá? A questão do meio ambiente já vem desde a Conferência de Estocolmo de 72. No Brasil, a gente já tem um marco em 92, que foi a ECO 92. Em 92, já se cria o Programa Ambiental Braço Financeiro. Houve vários avanços, foi o que o André falou, já teve aí em 2002 e tal, a gente já se discutiu muito de mercado de carbono, houve um retrocesso. Eu lembro que na entrevista com o Sérgio Deodato, ele perguntou, porque ele vem documentando essa área desde 92, inclusive, ele disse, Viviane, por que agora é diferente, entendeu? Deu assim, e eu falo com convicção, é diferente, inclusive vejam aí no WhatsApp de vocês o que está acontecendo agora, eu acho que um marco da diferença vem a partir de 2015, que é quando efetivamente essa temática entra forte com essa compreensão da relevância do mundo das finanças e das instituições financeiras e dos bancos centrais e do instrumento de financiamento e investimento. Então, em 2007, você tem também a criação do PRI, né, que, ou seja, volta daí anos atrás, né, ou seja, começa a compreensão da reflexão dos investidores. Aí, em 2015, vinha um marco forte como finanças em geral, né, não só investidores, mas a parte de financiamento muito forte também. Em 2018, se cria uma rede de bancos centrais voltada para isso. E agora, olha o bombardeio. Aí como política de governo, você vê o UK botando isso como política de governo 2016 a 2020,
como se 2020 fosse o ano da virada, muito se falando em risco de transição, que era a percepção do investidor sobre como isso iria impactar os mercados e começando a migrar o capital para se proteger disso. Aí você vê a carta do Larry Fink, do CEO do BlackRock, em Davos, no Fórum Econômico Mundial, no início desse ano, dizendo que sim, haveriam grandes movimentações de capital em decorrência dessa temática, ou seja, como proteção. E daí eu estou resgatando agora os últimos acontecimentos. Nesse momento, acabou de sair uma carta dos ex-presidentes de Banco Central do Brasil e dos ex-ministros da Fazenda endereçando a relevância dessa temática, do quanto a gente, como país, precisa priorizar e agir em torno disso, porque o efeito é sistêmico, e para nós ele impacta país e toda a economia. E, além disso, antes, então, dessa dos presidentes, ontem saiu uma carta dos CEOs de várias empresas nossas, várias, com o mesmo reforço, e daí endereçando o desmatamento na Amazônia, e isso associado a uma medida que agrava o aquecimento global, porque considerando a relevância da Amazônia para o mundo, né? Ontem teve uma entrevista com o presidente da Cargill, onde eu nunca ouvi a Cargill sendo tão clara. Ela diz o seguinte: o desmatamento crescente na Amazônia é um fato, contra fato não há argumento. Nossos clientes não querem mais desmatamento, seja ele legal ou ilegal, né? Isso é um direito que o cliente tem. Então, o cliente europeu diz: não quero saber se sua política permite desmatar em determinada cota a tecnologia para você continuar fazendo agrobusiness sem mais desmatamento. Então, ele fala, ó, a discussão, porque isso é uma pauta muito grande no agronegócio, tipo, o legal, o que é dentro da lei pode, mas a percepção e o discurso do presidente da Cargill, ó, cabe ao nosso consumidor dizer o que ele quer e o que ele não quer, e ele está dizendo que ele não quer o desmatamento legal, ele quer zero desmatamento. Então, esse discurso foi muito forte, está vindo de um presidente de uma empresa do agro, né, um trader grande, um dos 4 grandes traders do mundo. Eu acho que isso é um marco para nós, a mensagem está ficando muito clara, porque uma coisa é vir a mensagem clara do nicho, daqueles que já são os convencidos da temática, outra coisa é quando a mensagem está clara para quem era contra a temática, né? Outra coisa, está vindo algumas manifestações bem claras e recorrentes, eu acho que isso a gente tem que prestar atenção, porque isso para mim também chama atenção contra o petróleo, tipo o novo carvão, mas entenda que o petróleo é um ponto de atenção, a gente já sabe há um tempo. Mas, por exemplo, em setembro, quando eu estava no Wargame em Oxford, não era para todo mundo que era uma certeza que a estratégia tinha que ser sair de petróleo, né? Para alguns a estratégia era ficar e ganhar com os lucros no final, do tipo de ser o último player ainda ter óleo para oferecer. Mas eu estou vendo agora, mais recentemente, muitos se manifestando claramente como isso é uma estratégia para perder dinheiro, sai de petróleo. Então, acho que isso é um ponto em termos de estudo, nós como grupo de estudo, acho que vale essa análise, inclusive porque a gente tem Petro, né, forte em Ibovespa e tudo, então todo o desencadeamento. Tem estudos fortes da OCDE falando dos green jobs e do problema do desemprego, muito atingindo homens de meia idade, que é muita característica do setor de óleo e gás. Essas pessoas não seriam mais empregáveis, porque elas são de uma indústria que está indo em extinção. Olha que grave. Então, assim, são conversas para 2050, mas 2050 está ali. Minha filha, em 2050, tem 32 anos, né? É nada. 2100, Clara tem 82 anos, provavelmente vai estar viva na aposentadoria dela, se o mundo estiver vivo, né? Mas, assim, reflexões. Então, assim, e só reforçando a questão do dinheiro também, é uma carta de 2 semanas atrás, bateu no presidente do Banco Central, já bateu no nosso VP, né, no vice-presidente, no Mourão, 29 investidores assinando uma carta dizendo, ou vocês mudam a política ou a gente vai desinvestir do país. Então, assim, a sinalização está muito clara e está muito forte e a mobilização em torno está grande. O mercado de carbono, claro, foi aprovado, mas agora a cobrança está por títulos soberanos que empacotem projetos, né, títulos de governo que associem e coloquem, né, controles em cima de projetos cuja externalidade ambiental seja positiva. E eu acho que vem do mapa do trabalho que o Venâncio mostrou hoje, desse estudo de Stanford, fica claro o motivo. E é pior a gente estar combatendo isso, é complexa a situação, porque é claro que a gente tem setores econômicos marrons e pujantes, mas o fato é o seguinte, adianta o quê? Está com uma economia, a gente vai conseguir realmente soluções tecnológicas para viabilizar a vida em 2050 a 2100,
sendo ricos, a gente vai ser rico o suficiente para dar conta, a gente vai descobrir Marte até lá, para ir embora da Terra e detonar a Terra, né? Assim, são reflexões, né, do tipo assim, então, assim, a questão do gradual me incomoda, eu acho que o gradual já passou, e eu acho que o discurso muito de quem já está nesse tema há muito tempo, principalmente da Europa, não tem mais gradual, gente. Gradual era para 30 anos atrás, agora, tipo, já passou o momento do gradual, né? E sim, a temática tá em finanças, e é por isso também eu acho que a importância da gente nesse grupo discutindo e puxando, né?